Alguns cristãos afirmam que não é correto batizar crianças e apelam para a Bíblia para justificar esse raciocínio. Eles dizem simplesmente que a prática do batismo de crianças não se encontra na Bíblia. Nós vamos, nesse estudo, provar que esse raciocínio é improcedente. Ou seja, não tem justificativo. Primeiro, vamos lembrar o que já dissemos aqui, que esse pensamento de dizer que por que não está na Bíblia não vincula a minha consciência, é um pouco perigoso. Se eu devo acreditar somente naquilo que está na Bíblia, eu estou dizendo que toda a palavra de Deus é a Bíblia. Nós sabemos que toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. E há determinadas realidades que os protestantes acreditam que não estão na Bíblia. Se nós perguntarmos a um protestante quantos livros tem o Novo Testamento, ele vai dizer 27. Onde está isso na Bíblia? Não está. Quantos livros tem sua Bíblia? Ele vai dizer 66. Nós sabemos que a Bíblia dos protestantes tem 7 livros a menos que a Bíblia dos católicos. Portanto, o protestante diz: minha Bíblia tem 66 livros. Onde está esse número na Bíblia? Não está. Há determinadas realidades que integram esse patrimônio sagrado que chama Bíblia, que chamamos Bíblia, que estão fora da Bíblia. Quem define a quantidade de livros é a igreja e não a Bíblia. A Bíblia não tem um único versículo que diga que os evangelhos devem ser 4 e não menos e nem mais. Mas isso foi a primeira aula da gente. Palavra de Deus oral e palavra de Deus escrita. Outra coisa muito importante no estudo do batismo de crianças é que há determinadas realidades que se encontram implícitas. Uma coisa é explicitar alguma coisa. Outra coisa é implicitar alguma coisa. Dizendo de outra forma, há determinadas afirmações que são genéricas e que englobam o particular. Alguém aqui pode até dizer, por exemplo, minha família toda saiu para comer pizza. A frase foi essa: minha família saiu para comer pizza. Pergunta: alguma criança que faz parte dessa família também está incluída nessa afirmação? Sim. Se eu digo minha família toda saiu para comer pizza e fazem parte da minha família meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos, meus sobrinhos, etc. A criança, ou fulano que faz parte da minha família, está incluído nessa afirmação. Minha família toda hoje foi votar. Nessa frase está implícito que todas e cada uma das pessoas da família foram votar. A frase foi genérica, não foi explícita. Algo explícito é quando diz claramente, é quando diz categoricamente, é quando diz de forma bem específica alguma coisa. Vamos então começar o estudo sobre o batismo de crianças nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Porque nós vamos agora analisar determinadas frases que merecem a nossa consideração sobre esse assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 1 a 2. Página 1425
na Bíblia Ave Maria, página 1425. Havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso. Ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Essa frase nos interessa. Ele e todos os de sua casa. Muito bem. Agora pulemos para o versículo 24, lá a página 1426. No outro dia, os apóstolos, evidentemente, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. É a segunda frase que nos interessa. Cornélio e os de sua casa. Cornélio e seus parentes e amigos mais íntimos. Agora pulemos para o versículo 44. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Detalhe, São Pedro está na casa de Cornélio, em Cesareia. Cornélio está com todos os de sua casa. Chamou também os seus parentes e amigos. Depois que São Pedro proclama a palavra de Deus, vejamos o que acontece, versículos 47 e 48. Então, Pedro tomou a palavra. Porventura, pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? O Espírito Santo desceu sobre todos. Cornélio está ali com os de sua casa, com seus parentes e seus amigos. O Espírito Santo foi derramado sobre todos. Versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Todos os presentes foram batizados. Muito bem. Ainda não chegamos à conclusão, porque agora nós vamos aos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 14 a 15. Página 1433. Eu estou mostrando para vocês como era a prática do batismo no tempo dos apóstolos. Eram batismos coletivos. A pessoa e todo mundo da casa dela. A pessoa e todos os parentes dela. A pessoa e todos os amigos dela. Já vimos o caso de Cornélio. Vamos agora a Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura. Púrpura, nós sabemos que é um tecido. E um tecido caro. Não a púrpura aqui comprada na feira, mas a púrpura oriental. Aliás, existem coisas das muitas que os orientais fazem, além dos famosos tapetes, persas, enfim, não é? Roupas, principalmente no Oriente Médio e no tempo de Jesus, era um negócio rentável. Atos capítulo 16, versículos de 14 a 15. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Lembrem-se que quem escreveu os Atos foi São Lucas. São Lucas estava presente, porque disse, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. A frase que nos interessa está no começo do versículo 15.
foi batizada juntamente com a sua família. Não era o batismo individual. Eu vou me batizar, vou deixar minha esposa em casa, vou deixar meus filhos em casa. Não. A fé do batizando era a fé de todo mundo de sua casa. Lídia, não sabemos se era solteira, não sabemos se era casada, não sabemos se era viúva, não sabemos se tinha filhos, mas sabemos que toda a família dela foi batizada. Aqui eu vou fazer uma pergunta a vocês, a todos vocês. A sua família só tem adultos? Sim ou não? Bastaria isso para nós concluirmos o nosso estudo sobre batismo de crianças. Eu repito, Lídia foi batizada juntamente com a sua família. Alguém pode objetar? Mas não há certeza de que a família de Lídia, a família de Cornélio, tinha crianças. Agora, é preciso que nós nos remontemos ao tempo de Jesus, quando não havia ligadura de trompas, não havia pílula anticoncepcional, a prática do aborto era inadmissível. E para um judeu, quanto mais filhos, mais abençoada é a família. Dá para sustentar que crianças não foram batizadas? É um pouco difícil. Nós não podemos supor que a família, o núcleo da família judaica naquele tempo era parecido com a nossa família. Nós estamos diminuindo do ponto de vista da quantidade de pessoas. As nossas mulheres do Ocidente não querem ter muitos filhos, mas ainda hoje no Oriente a quantidade de filhos, quanto mais filhos, mais abençoada é aquela família. Se um dia vocês fizerem a experiência de voar em algum avião, alguma empresa aérea oriental, Turquia Airlines, ou é a El Al mesmo de Israel, ou qualquer outra empresa aérea do Egito, de qualquer país do Oriente, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de crianças no avião. Porque o oriental concebe a bênção de Deus na sua prole. Quanto mais filhos, mais bênção. Quanto mais fertilidade, mais bênção da parte de Deus em favor daquela família, daquela mulher, daquele homem, e assim por diante. Então, já temos aqui dois casos curiosíssimos, significativos, de pessoas que se convertiam, abraçavam a fé e traziam todo mundo de sua família. Eu creio que minha família também. É lógico que estamos aqui numa mentalidade, por vezes marcada, com traços patriarcais. A vontade do pai era acatada pela família, pela esposa e assim por diante. Mas temos aqui também Lídia, é uma mulher. Nós temos também aqui, talvez, quem sabe, um traço matriarcal, não sabemos, repito, se ela era casada, se ela era solteira ou se ela era viúva. O fato é que a prática, o normal era: você acreditou em Jesus, vai ser batizado, não vai ser sozinho, traga todo mundo de sua família. E quando falamos de família com crianças. Repito, não podemos forçar a barra e interpretar família no sentido somente de adultos. Repito o versículo 14, 15. Foi batizada juntamente com a sua família. E Cornélio, toda a sua casa, todos os seus amigos e parentes. Amigos e parentes. Amigos não necessariamente são da família. Mas tem mais. Pule agora para o versículo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 31 a 33.
é o carcereiro de Filipos. É o segundo caso de suicídio no Novo Testamento. Qual foi o primeiro caso consumado de suicídio no Novo Testamento? Judas Iscariotes. Mas esse segundo caso foi uma tentativa de suicídio. Paulo está na prisão com Silas. Eles estão louvando a Deus altas horas da noite, enfim, e de repente, por volta da meia-noite, diz o versículo 25, sentiu-se um terremoto que abalou os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. O carcereiro acordou e, percebendo que as portas do cárcere estavam abertas, ele pegou a espada para se matar. Por que ele tentou se tirar a vida? Porque certamente as autoridades, os superiores dele, quando soubessem que os presos haviam fugido, certamente que a remordosa ia cair em cima dele. E aí a punição seria implacável. Então, na cabeça dele, eu prefiro me matar. Aí ele puxa a espada para tirar a própria vida. Diz o versículo 27, tirou da espada e queria matar-se. Mas o apóstolo Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? A pergunta é precisa. Para me salvar. Não foi para salvar a minha família. Gravem isso, porque daqui a pouco eu vou voltar a esse assunto. Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. É isso que nos interessa. Se eu creio e entrego meu coração a Jesus, dou a minha vida para Ele e passo a viver por Ele, nele e para Ele, e por causa dele, levo comigo toda a minha família. Versículo 32. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Eu penso que é perigoso dizer que a Bíblia não fala de batismo de crianças. Ela não fala explicitamente, mas implicitamente sim. Toda a sua família. Detalhe: não confundir toda a sua família com todas as pessoas que moram na sua casa. Toda a minha família está em Alagoas, uma parte de São Paulo. Familiares, pai, mãe, irmãos e mais, parentes, aderentes e, se quiser colocar também, os absorventes, no bom sentido, evidentemente, né? Os absorventes são as malas que ficam grudadas e que não são propriamente malas. Não, perdoe a brincadeira. Mas, por exemplo, a mãe tem a filha casada com o fulano. E o fulano tem um parente próximo. Então, a filha pertence à família. O esposo dela é parente. A mãe do esposo dela é aderente. E aquele outro, aí, absorvente, enfim, essa nomenclatura também não nos interessa. Toda a sua família. Não esqueçam esse texto. Tem mais. E vamos agora aos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vire a página 1436. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga,
acreditou no Senhor com todos os da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Todos os de sua casa. Lembrem-se, na língua grega, oikos, em latim domus, casa, tinha um significado amplo. Significava não apenas o chefe de família com os seus domésticos, mas também as crianças, que geralmente não faltavam. Repito, quando nós analisarmos uma realidade de 2000 anos atrás, do Oriente, desvencilhemos-nos das nossas categorias, dos nossos critérios de família de hoje. Os nossos critérios de família de hoje são critérios, digamos assim, não exatos, não idênticos aos critérios bíblicos. Hoje, alguns tentam mostrar que a união de pessoas do mesmo sexo pode ser categoricamente uma família. Não havia, naquele tempo, era inimaginável a concepção de realidades. E, aliás, casamento de pessoas do mesmo sexo não é família, isso é agrupamento de pessoas. Hein? Agrupamento de pessoas. Na visão bíblica, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, acrescenta Jesus no capítulo 19 de São Mateus, o que Deus uniu, o homem não separa. Não é discriminação, é distinção. O conceito bíblico de família, no conceito bíblico de família, existe ontologicamente a diversidade dos sexos. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Esta é a concepção bíblica de família. E, tirando os nossos critérios modernos, atuais, nosso pensamento, não estou falando do pensamento da igreja, que é o mesmo, mas a família, ela conta sempre, no tempo de Jesus, com uma criança. Jesus foi criança. Os judeus não tinham de forma alguma como conceber uma família com poucos filhos. A família sagrada de Jesus, Maria e José é um caso à parte. Jesus, primogênito, mas também unigênito. Mas é um caso à parte. A família judaica, a família bíblica, vetera e neotestamentária, conta sempre com a presença das crianças. Vamos agora à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 16. É o próprio São Paulo quem fala, a página 1466. 1466. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 13, para nós compreendermos a frase do versículo 16. Então estaria Cristo dividido? E Paulo, é Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Graças a Deus não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim ninguém poderá dizer que fostes batizados em meu nome. Aliás, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não me consta ter batizado ninguém mais. São Paulo batizou a família de Estéfanas, não só Estéfanas. Portanto, até aqui podemos concluir com segurança. Os apóstolos não batizavam pessoas individualmente, batizavam coletivamente. É lógico que de uma família havia um que acreditava. Alguém ouvia a pregação dos apóstolos, aceitava Jesus, aceitava receber o batismo. Só que o batismo só era celebrado com a presença de todo mundo. A família, os de sua casa. Isso é muito importante. Portanto,
já podemos concluir, considerando a concepção, a mentalidade dos judeus daquele tempo, da bênção que é a prole, da bênção que é uma família numerosa, da necessidade de uma família perpetuar a espécie, qual o dom de Deus, crescer e multiplicar-vos. Não nos é lícito imaginar que essas famílias não tinham crianças, nem as nossas. Quando nós falamos família, não há um aqui, eu acho que não há um único protestante que possa dizer, na minha família não existe uma criança. Logo, a conclusão, os apóstolos batizavam crianças. Isso se encontra implícito nessas citações, nesses textos que nós acabamos de ouvir. Mas há outros argumentos aqui que merecem a nossa consideração. O primeiro, utilizado por aqueles que não acreditam na prática do batismo de crianças, o argumento é o seguinte: mas Jesus foi batizado adulto, não foi batizado criança. Então nós devemos batizar as pessoas com a idade que Jesus tinha. Como explicar isso? Vamos agora no livro do Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, a página 62, na Bíblia Ave Maria, responder a essa objeção por partes. Por partes. Gênesis, capítulo 17, versículo 12, página 62. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer na casa, como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Circuncisão era o rito de iniciação no povo hebreu. Para os hebreus, uma criança do sexo masculino, evidentemente, passava a ser judeu quando era circuncidada. E ela devia ser circuncidada aos 8 dias de nascida. Todos vocês sabem o que é a circuncisão. A circuncisão significa o corte do prepúcio. O corte do prepúcio é o corte daquela carne que une a pele que protege o órgão sexual masculino da cabeça do órgão sexual masculino. Hoje, algo parecido, chamamos o que? A operação de fimose. Enfim. Então, se corta com uma tesourinha, uma lâmina muito bem afiada e esterilizada, no tempo de Abraão, aqui, provavelmente com fogo, que era a única forma que se tinha de esterilizar, provavelmente, uma lâmina, né, submetê-la ao fogo para cortar. Deve ser uma dor tremenda e o coitadinho do bebê deve chorar por alguns minutos, enfim, mas isso era obrigatório. E ainda é. Podem conversar com qualquer judeu. Essa é, entre aspas, a marca registrada dos judeus, o sexo masculino. A mulher, ela é consagrada, ela é oferecida a Deus. Lembram da apresentação de Nossa Senhora? É uma festa que nós celebramos, uma memória obrigatória. A Bíblia não fala, mas provavelmente, como todas as crianças do sexo feminino, Nossa Senhora foi apresentada no templo. Só que no caso dos homens, essa apresentação, 8 dias depois de nascida, implica também o rito da circuncisão. Jesus foi batizado adulto, mas foi circuncidado com 8 dias. Contra a vontade dele? Não. Alto lá. Aqui já está outro critério que merece nossa consideração. Os que dizem que não é correto batizar crianças, alegam que a criança está sendo violentada. A coitadinha está recebendo uma coisa
que ela não pediu para. Então deveria-se, segundo eles, esperar que a criança crescesse para decidir se quer ser batizada ou não, e se nessa igreja ou na outra. Onde está a falácia desse raciocínio? A falácia está nos mesmos que falam. A lei da natureza exige que muito daquilo que nós recebemos seja nos dado. Não é contra a nossa vontade, mas à mercê dela. Se nós perguntarmos a um protestante: você esperou seu filho crescer para dar o nome dele, para perguntar se ele quer ser chamado assim? Não. Foi no cartório e disse: meu filho vai se chamar fulano. O senhor esperou seu filho crescer para perguntar se ele queria gogó ou se ele queria maisena? Não. Eu dei essa comida porque considero que é necessária. A senhora esperou seu filho crescer para perguntar se ele queria mamar no peito da senhora ou de outra mulher? Não. Porque eu sou mãe. Eu dou para o meu filho aquilo que eu considero necessário. Porque eu devo decidir por ele. Ótimo. Muito bem. Deu o nome da criança sem consultá-la. Deu a comida para a criança sem consultá-la. Deu a roupa da criança sem consultá-la. Quando chegou a época de matricular a criança na escola, não precisou consultá-la. Olha que interessante. Só o batismo é que você não quer dar. Não há uma contradição aí? Há muita contradição. A lei da natureza significa isso. Colocou a criança no mundo, colocou, até no caso dos animais, os buguelinhos no mundo, a mãe se encarrega de alimentá-los. A coruja sai para caçar, traz a comida, coloca na boca do filho e não pergunta para o filho. Não. No caso dos racionais, nenhuma pessoa de bom senso vai dizer: eu tenho que esperar o meu filho crescer para saber se ele quer ter o nome, se ele quer estudar, se ele quer o remédio porque quando está doente, se ele quer usar essa roupinha, se ele quer usar essa fralda, se ele quer usar, por favor. Ora, e se nós damos tudo isso para os nossos filhos sem consultá-los, porque faz parte da nossa obrigação de pai e de mãe decidir o que é melhor para os nossos indefesos, quanto mais o sacramento do batismo. Então, essa de afirmar que eu não posso batizar a criança porque tenho que respeitar a liberdade dela, tenho que esperar que ela cresça para decidir, cuidado. Cuidado, porque a senhora pode estar caindo em contradição. Não é isso que a natureza revela. Não é isso que Deus espera da senhora e do senhor com relação ao seu filho. Até uma certa idade, a senhora tem que decidir por ele. A senhora tem que dizer, o senhor tem que dizer: o melhor para você é esse. A roupa é esta, a escola é esta, a comida é esta, a cama é esta. E a criança simplesmente acolhe. Com muito mais razão, esse raciocínio se aplica ao sacramento do batismo. Levítico, capítulo 12, versículo 3. Levítico, capítulo 12, versículo 3, a página 154. Levítico, capítulo 12, versículo 3. No 8º dia, far-se-á a circuncisão do menino. Jesus foi circuncidado no estrito cumprimento desse versículo. Pois bem, se o próprio Deus ordena Abraão circuncidar os meninos já no 8º dia depois do nascimento, sem exigir deles uma fé adulta e livre escolha, então não seria lógico recusar o batismo às crianças dos pais cristãos por causa de tais exigências. Biblicamente,
A criança está subordinada aos pais. Psicologicamente, as crianças dependem daqueles que têm a tarefa de tutelá-los, de protegê-los, de educá-los. Aliás, a palavra pedagogia, pedagogo, ela tem uma etimologia muito interessante. Paidion, em grego, é criança. Ago é conduzir, levar. O pedagogo, no mundo grego, não era o profissional de pedagogia de hoje, não. Mas era uma pessoa da corte encarregada de cuidar do crescimento da criança. Não era uma babá, uma babysitter, não. Era alguém que tinha a tarefa de ensinar os bons modos, a ler, a escrever, a se comportar, enfim, lógico, com o acompanhamento próximo dos pais. Mas era uma pessoa designada para isso, o pedagogo. A pedagogia, portanto, era a arte, e não era qualquer um que podia desempenhar essa tarefa. Tinha que ter um pouco de psicologia para conhecer o jeito de pensar, de falar, de agir da criança. Pois bem, o pedagogo transmite muito de si para a criança. Ensina, dita determinadas coisas e não espera que a criança pergunte por quê. Essa fase da nossa vida, por que o céu é azul, por que o mar enfim, quem é o Pai de Deus? Perguntas até curiosas e inteligentes que as nossas crianças fazem, mas depois de um certo tempo. Mesmo crianças danadinhas, no bom sentido, que fazem essas perguntas que nos deixam constrangidos muitas vezes, mas há determinados padrões, há determinadas normas, há determinadas regras que são passadas, não impostas, mas ditas, transmitidas de forma bem categórica para os filhos. Que não se pode comer com as mãos, que tem que se pegar o garfo assim, a faca assim, que tem que ter bons modos quando se come, enfim, quando se senta, o respeito às pessoas. Essas coisas nós ensinamos. E não esperamos a criança crescer para perguntar que tipo de formação de ética ou de etiqueta elas querem receber. Isso é impensável. Essa é uma democracia etérea, ilusória, abstrata, irreal. Esperar a criança crescer para perguntar se ela quer isso ou quer aquilo outro. Ora, faça, por favor. Pois bem, agora nós vamos a um outro texto. Do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 5. João, capítulo 3, versículo 5, a página 1386. Página 1386. João, capítulo 3, versículo 5. Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Jesus não disse quem não renascer adulto. Jesus disse quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Jesus aqui não faz acepção de pessoas. Não distingue as pessoas pelo fato de serem adultas ou crianças. Mas isso suscita uma outra questão. Mas as crianças são inocentes. O batismo supõe, segundo eles, os objetantes, segundo eles, o batismo supõe uma culpa, já que o batismo nos faz renascer. Mas a criança não tem culpa. A frase é meio verdadeira. A criança, sobretudo o bebê, ela não tem culpa pessoal. Isto é, culpa de um ato, ou de um pensamento, ou de uma palavra proferida, feita por ela. Mas ela tem uma culpa que ela herdou dos seus pais, que ela herdou de Adão.
culpa que passou para todos de geração em geração. Vejamos a carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Esse texto é muito importante. Romanos, capítulo 3, versículo 23, a página 1452. Romanos 3, 23. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. É a regra. Todos pecaram, essa afirmação tem um duplo significado. Todos pecaram pessoalmente, ou todos pecaram em Adão. E a falta de Adão passou para todos os outros. Onde está na Bíblia que a falta de Adão, que o pecado de Adão foi transmitido a todos os seus descendentes? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Página 1454. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. A morte passou a todo o gênero humano, por causa de um só homem. O pecado de Adão é chamado pecado original, originante. Dele se originaram todos os outros. Por isso que é chamado de originante. E o pecado original, originado, é aquele com o qual nós nascemos. Pelo simples fato de sermos gerados no ventre de nossa mãe, diz o Salmo 50, em pecado minha mãe me concebeu. Não é no sentido de que o ato sexual que ela realizou foi pecado. Não, não é isso. Eu já fui gerado no pecado. Esse pecado que foi transmitido de geração em geração, de Adão até a minha pessoa. Portanto, os filhos de Adão, por estarem solidários com Adão, herdaram essa maldição. Mas é justo, Dom José, que o filho pague pelo pecado do pai? Claro que não é. Mas se existe algo da convivência humana que não podemos esquecer, é a vinculação que nós temos uns com os outros. É a dependência que nós temos uns dos outros. E isso se aplica sobretudo na relação pais e filhos. Um pai que bebe, que fuma, que joga, que estraga todo o seu patrimônio na mesa de jogo. Não é justo que a esposa dele sofra. Claro que não é. Não é justo que os filhos dele sofram. Claro que não é. Mas eles estão ligados a ele e vão sofrer. Aqui Deus não tem nada a ver com isso. Todos nós temos traumas, ou se não temos, sabemos de pessoas que sofreram e ainda sofrem por causa de decisões erradas de alguém da família. Não é justo? Claro que não é, mas é família. Então, se o filho se droga e começa a vender as coisas dentro de casa para comprar drogas, não é justo que a mãe sofra. Claro que não é, mas é mãe. É o, entre aspas, preço que ela paga por ser mãe. É o risco que se corre por pertencer a uma realidade chamada família, composta de pessoas que podem acertar, mas também podem errar. As nossas decisões repercutem positiva ou negativamente na vida das pessoas. Uma esposa fiel, um marido santo, a conduta desses dois repercutirá maravilhosamente na conduta dos filhos. Casais harmonizados, casais equilibrados em todos os sentidos,
muito provavelmente os filhos também o serão. Agora, coloque um desequilibrado como pai, ou uma tonta como mãe. O risco aumenta de os filhos experimentarem na própria pele, até literalmente falando, as consequências da irresponsabilidade, da negligência, mas também, do ponto de vista positivo, da honestidade, da retidão, do grande caráter, enfim. Nós somos vasos comunicantes. A conduta de um, sobretudo em âmbito de família, repercute enormemente nos outros, para o bem ou para o mal. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. É verdade, a criança, o bebê, não tem um pecado pessoal, cometido por ela, mas tem essa mancha de Romanos 3:23, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Exceção feita, evidentemente, a Virgem Maria, cheia de graça, a única escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, em quem não poderia haver nenhuma mancha, nenhuma mácula. Afinal, aquele que habitaria no seu ventre é o Senhor, o Deus todo puro e todo santo. Não batizar crianças, além de ir contra a prática dos apóstolos, como já vimos, de batizar famílias inteiras, viola uma ordem de Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 14, página 1307. Mateus capítulo 19, versículo 14, página 1307. Disse-lhes Jesus: deixai vir a mim estas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Nós sabemos que pelo batismo nós nos tornamos membros de Cristo, templos do Espírito Santo, elementos integrantes, filhos, partícipes da Santa Igreja. Não batizar uma criança é desobedecer a esta ordem de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas. Deixai vir a mim. Eu quero fazer um pedido, eu sei que esse vídeo vai para a internet. E tomara que ele seja assistido por muitas pessoas. O batismo do seu filho é para ontem, não é para amanhã. Eu até faço uma pergunta a você. É uma pergunta. É justo que você se aproxime da comunhão, se aproxime de Jesus, sem permitir que seu filho se aproxime do sacramento do batismo de Jesus? Eu estou fazendo uma pergunta. Nós temos que ser muito coerentes com a palavra de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Não, mas eu quero batizar a criança. É porque o meu marido disse que só quer fulano para padrinho, que está em Miami, e ele nunca vem. A criança já está com 7, 8, 9, 10 anos, e o padrinho não aparece. O outro diz: não, eu vou batizar, mas eu tenho que ter condições financeiras para isto. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Por que você coloca esse impedimento? A criança necessita da graça de Deus. A criança sem o batismo não pode rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração dos filhos de Deus. Quem não é cristão não pode rezar o Pai Nosso. A criança necessita da graça de Deus. Portanto, eu faço esse apelo.
Não, mas tem que ter padrinho. Não é necessário batizar com padrinho. O padrinho é um detalhe importante, sem dúvida alguma, mas na atual disciplina canônica da igreja é recomendável que, por ocasião do batismo da criança, os pais estejam acompanhados de padrinhos, que são aquelas pessoas que vão ajudar o pai e a mãe a educar a criança na fé. Mas não é essencial que haja um padrinho. Aliás, tem até uma regra muito interessante. Se o problema é o padrinho que não aparece, que não vira férias, que não vem à sua casa, marque o batismo e diga: olha, o batismo vai ser no dia tal. Se você não aparecer, fica aí só na boa intenção. Eu vou batizar a criança, porque sou cristão. Porque eu não posso esperar. Porque eu devo prestar contas dela diante de Deus. Porque ela tem necessidade de ser filha de Deus. E eu acredito na necessidade do batismo. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus, disse Jesus. É uma questão de consciência. Você, portanto, considere algo como absolutamente irrelevante festa. A grande festa é o próprio batismo. Batize imediatamente o seu filho, irmão católico. Batize o seu filho imediatamente, irmã católica. E faça um apelo aos avós de crianças pagãs. É para fazer um apostolado implacável, no bom sentido, evidentemente. De insistir, de cobrar, de recomendar, de exortar, isso não é correto. Meu neto pagão, minha neta pagã, meu bisneto pagão, minha bisneta pagã, isso não. Considerem isto uma questão de honra. Espero que vocês não durmam tranquilos, ou talvez nem durmam com esse abacaxi dentro da família de vocês. Um pagão. Sobretudo, se o pai desse pagão, dessa criança, desse neto ou bisneto, se o pai é da sua família e é católico, e se diz católico. Se a mãe é católica, ou se diz católica. Ou, pior ainda, se os dois, os pais da criança pagã, os dois se dizem católicos. Mais grave ainda, se comungam. Então eu vos lanço esse desafio. Nenhuma criança pagã na vossa família. Porque é bíblico. Ele e todos de sua família. Ele e todos de sua casa. E o último argumento é esse. Mas a criança não tem consciência. O outro argumento anterior é que a criança precisaria escolher. Já derrubamos esse argumento. Agora o último argumento. A criança não tem consciência daquilo que está acontecendo. Será? Vamos dar uma olhada, por favor. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 42 a 44, página 1346. Lucas, capítulo 1, versículos de 42 a 44. É Isabel quem exclama. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Agora, viu? Agora, um versículo só, para calar a boca de quem disse que criança não tem consciência. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Quem disse à senhora que a criança não tem consciência? Quem disse à senhora que as crianças não sentem as coisas? Eu lhe aconselho a consultar um médico, uma médica ginecologista, e perguntar: a criança sente o que está acontecendo fora da barriga? A criança tem emoções? A criança percebe o clima de desunião, de aflição, ou, ao contrário, de alegria, de paz ao seu redor? E vocês vão ter uma surpresa impressionante. A criança percebe as coisas. A criança tem sensações, tem emoções, sente alegria.
é claro, segundo a capacidade dela, tem alguma consciência. E concluo com Mateus capítulo 21, versículo 16. Mateus capítulo 21, versículo 16, a página 1310. Mateus 21, 16. Disseram-lhe eles: ouves o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu-lhe Jesus. Nunca lestes estas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor? Criança de peito, louvando a Deus. Criança de peito que tem alguma consciência. Nunca digam que a criança não deve ser batizada porque ela não tem consciência. Tem, sim, senhor. Muito obrigado.